Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 24º dia do mês de setembro, 24º e último capítulo do Evangelho de São Lucas. A partir de amanhã, 25º dia, nós vamos meditar os Atos dos Apóstolos. Antes de Atos dos Apóstolos, hoje 24º dia, último capítulo, um capítulo belíssimo. Nós vamos fechar com chave de ouro este Evangelho de São Lucas. Mas antes da meditação, rezemos juntos. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. E gostaria de dizer agora no começo, parabéns pela sua perseverança. Parabéns. Eu sei que é difícil para todos lerem o Evangelho é 24 capítulos, mas aqueles que conseguiram ler o Evangelho, parabéns. Que luta, que desafio que nós vencemos. E aí já fica o convite novamente, o padre já disse algumas vezes e repito, ano de 2025, se Deus quiser, porque se Deus quiser a gente tem que ter saúde, tem que ter tempo, as coisas precisam caminhar bem. Então vai se acostumando, vai esquentando os motores, nós vamos ler a Bíblia toda. Começamos o ano lá no começo da Bíblia, se Deus quiser, em Gênesis, e aí depois no último dia do ano nós vamos parar em Apocalipse. Como que vai ser isso? O padre vai fazer uma lista, nós vamos colocar lá no site do padre, www.padredanielribeiroscj.com.br. Então vocês vão entrar no site, vão ter a lista dos capítulos que tem que ler por dia, em média 3 capítulos e meio. Tem dias que 3, tem dias que 4. E aí quem lê, vai chegar no final do ano, vai ler a Bíblia toda. Então o padre está fazendo, organizando o projeto, o cronograma de como que isso vai ser feito. Então antes disso, 24º capítulo, aqui nós temos os discípulos de Emaús. Depois da ressurreição de Jesus, aqui nós temos uma história, possivelmente aconteceu, mas temos aqui uns detalhes teológicos muito interessantes que
Se não foi exatamente dessa forma, para nós não é o mais importante, mas a mensagem ela está aqui e seguramente aconteceu algo de extraordinário. Jesus ele ressuscitou. Depois da morte dele, alguns discípulos estavam indo embora, alguns voltavam para Emaús, alguns seguidores, um povoado ali vizinho. E aí de repente Jesus começa a caminhar do lado dele, olha a pedagogia de Jesus, olha como que se educa. Jesus perguntou, começa com uma pergunta, o que vocês discutem? O que vocês estão falando pelo caminho? E aí começou, ué, só você que não sabe? Só você que não viu? Ninguém te falou? Jesus o Nazareno. Diziam que ele era o Salvador, o Redentor, mas ele morreu e ficou enterrado. E sofreu, morreu na cruz. E aí Jesus começa, ué, mas vocês não conhecem a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura não dizia que ele ia sofrer, que ia padecer, que ia ser crucificado, e depois de 3 dias ia ressuscitar? Então Jesus começou a ensinar, e o coração deles os corações daqueles homens começou a arder, começou a esquentar, de repente começou a ficar tarde. E aí eles já falaram, vem conosco, já é tarde, vamos ficar juntos. E aí Jesus foi. E à noite, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, reconheceram Jesus no partir do pão. Irmão, irmã, o que é o partir do pão? É a Eucaristia. Aqui nós estamos falando, Lucas capítulo 24, falando da Bíblia. O que significa Jesus mostrando as Escrituras? A mesa da palavra. Primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura, Evangelho, depois a homilia, mesa da palavra. O que significa Jesus partindo o pão? A mesa eucarística. Aqui é um símbolo da missa toda, aqui é mostrando como que era a missa, aqui é uma revelação divina, mostrando que Deus ele nos alimenta dessas duas formas, nos alimenta com a palavra e nos alimenta com a Eucaristia, que é o seu corpo e o seu sangue. Irmão, irmã, para nós, Eucaristia não é um símbolo, não é uma recordação. Para nós a Eucaristia é uma pessoa, gosto de pão, jeito de pão, espessura de pão, mas nós acreditamos porque Ele disse, é o corpo de Cristo. Eu disse há dias atrás, gostaria de retomar novamente, uma pessoa me disse, padre, eu vivi uma vida que não estava muito legal, mas eu nunca deixei de fazer adoração. E um dia Jesus ele pega e me tira daquele buraco. Irmão, irmã, guarda no coração. Talvez você não precise ouvir isso, porque você não está numa situação grave de pecado e afastado de Deus. Mas jamais deixe a sua vida de oração. Quem reza se salva. Quem reza se salva. Porque vem um dia Deus e te puxa para fora daquele buraco. Ah, padre, eu concordo mesmo, autoajuda, né? Não, como que você vai se ajudar você mesmo? Você está no buraco. Autoajuda é para quem está bem, é só um detalhezinho, aí você ajuda você mesmo. Então nós não acreditamos em autoajuda, nós acreditamos em ajuda do alto. Nós não acreditamos em ideologia de gênero, nós acreditamos na ideologia do Gênesis. Deus criou homem e mulher para se unir e formarem um só e serem famílias e procriar. Então, às vezes as coisas do mundo e as coisas de Deus parecem muito próximas, mas elas são muito diferentes. Então nós acreditamos em ajuda do alto. Como que é a ajuda do alto? A ajuda do alto, ela acontece quando você está comunicando-se com Deus, quando você está em oração. Jamais deixe a vida de oração. Algumas pessoas dizem assim, eu às vezes até julgava pessoas que eu conheço que às vezes está na igreja, na missa, tem pessoas que vivem no adultério, participam da missa. Eu falava, meu Deus, por que está nessa situação? Não devia nem vir na missa. Errado. Um dia ele vai sair do buraco. Continua vindo. Continua levando pancada. Se vir na minha missa, melhor ainda, porque vai levar pancada o tempo todo. A minha pregação não é para agradar. Não é para agradar. Só se a pessoa tiver com fone de ouvido e não perceber português, aí é outra história. Mas pode continuar vindo, pode continuar vindo. Uma hora vai pular do buraco, uma hora vai pular, uma hora vai sair fora. Agora, não deixa de rezar, não deixa de rezar, não deixa de rezar. Quem reza, se salva. Discípulos de Emaús, um resumo daquilo que é a Bíblia, um resumo daquilo que é a missa. A palavra e depois o pão, que era o próprio Cristo. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Aprenda a mastigar, a meditar, a aprofundar-se na Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar esses 30 dias. Hoje é o 24º. Amanhã nós vamos para Atos dos Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,